Izumi é um emo sombrio e antissocial que não tem vida nem amigos. No entanto, sua vida muda quando a garota mais popular percebe que, por trás do jeito emo, ele é na verdade bonito como o Gojo Satoru. Agora, ela fará de tudo para chamar a atenção dele antes que todas as garotas da escola lutem por seus 15 centímetros. Antes de se conhecerem, era o meio do semestre e todos na classe ouviram a mesma coisa do professor, que lhes disse para aproveitarem o último verão livremente. As meninas começam a falar sobre sair depois da escola. Yuki Aluara diz à sua amiga Kyuku, a popular, que outro garoto pediu seu número, e rejeita a tentativa do bajulador, já que ele não tem coragem de pedir ele mesmo. Quando Kyuko se levanta para sair, seu telefone escorrega e cai bem na frente de Izumi, o cara emo suspeito da classe, e ele o pega para ela. Quando ele sai, as pessoas sussurram que Izumi é um nerd e talvez até um otaku louco, mas ninguém realmente sabe o que se passa por trás daquelas longas franjas dele. Então Kyuko vai pra casa, mas ao contrário de outras garotas populares, Kyuko não tem o luxo de sair com suas amigas e falar sobre garotos bonitos. Ela passa seu tempo cuidando de seu irmãozinho, vivendo uma vida humilde em casa. Mais tarde naquele dia, quando seu irmãozinho Shota chega em casa, sangue escorre de seu nariz. Kyuko corre até ele apenas para perceber que outra pessoa o trouxe de volta. Um cara bonito está ali, com aparência emo e cheio de piercings. Ele está pronto para ir agora que Shota está seguro, mas Shota se agarra a ele, e Kyuko pede para ele ficar um momento para que ela possa agradecê-lo. Eles se sentam e o cara diz que está impressionado que Kyuko consegue cuidar da casa sozinha. De repente, Kyuko percebe que o cara a chama pelo nome, e até sabe sua escola e turma. Ela pergunta se eles vão à mesma escola, e ele responde casualmente que é Izumi. Kyuko não consegue acreditar que o cara suspeito e quieto da classe não é um recluso esquisito que faz muitas besteiras, mas sim um emo bonito e legal. No dia seguinte, ela ainda está em descrença e Yuki percebe seu humor estranho, mas Kyuko simplesmente se levanta e faz algo que ninguém espera, indo direto falar com Izumi. Em uma varanda silenciosa, Kyuko e Izumi conversam. Ela diz que Shota quer que ele venha visitar novamente, e Izumi fica surpreso que ela fale com ele novamente depois de ontem. Ela admite que é um pouco estranho, mas que não há razão para evitá-lo. Ela viu como ele era diferente fora da escola, e sabe por experiência própria que ela mesma não é tão diferente. Izumi sorri, sentindo-se sinceramente embaraçado, pois não está acostumado a alguém tratá-lo tão casualmente. Kyuko diz a ele que não é grande coisa, e até sugere que ele arrume o cabelo como fez ontem, mas Izumi recusa, pois seus piercings apareceriam se ele o amarrasse. A partir daí, tornou-se uma rotina Izumi visitar a casa de Kyuko depois da escola, e durante essas primeiras visitas, ela aprende muito sobre Izumi, desde como ele gosta de mangá, mas não é um otaku obsessivo, como a família dele tem uma confeitaria, como ele fez seu primeiro piercing no ensino fundamental e como ele não é realmente inteligente, apesar dos óculos. Um dia, enquanto Izumi está lá, Kyoko olha um panfleto de supermercado e vê que os ovos estão em promoção, mas o desconto termina amanhã. Izumi avisa que a promoção termina exatamente às 4 horas da tarde, mas Kyoko está confiante de que pode conseguir. Mas os deuses do anime a odeiam e marcam uma reunião com o conselho. Mas, não querendo perder a promoção, Kyoko manda uma mensagem para Izumi pegar os ovos, já que ela imagina que ele viria visitar Shota de qualquer forma. Ele concorda, e com 20 minutos de sobra, Izumi sai correndo, muda sua aparência no meio da corrida e pula o portão dos fundos bem na frente de Yuki, encantando-a acidentalmente. Ele consegue pegar os ovos, mas depois de lutar com Karens por eles, Izumi nunca mais quer fazer isso, mas Kyoko realmente aprecia. Izumi menciona casualmente ter encontrado Yuki e espera que ela não o reconheça, mas algo no peito de Kyoko se contorce e ela não quer que ninguém veja esse lado dele. Ela diz isso mais alto do que pretendia, e então corre desajeitadamente para a cozinha. Mas Izumi entende. Ele diz que também não quer que ninguém veja o outro lado dela, como a que cozinha, limpa e se irrita com pequenas coisas. Ele quer manter essa versão de mamãe ursa só pra ele. Mas Kyoko não consegue lidar com a honestidade e dá um tapa nele, pois está muito envergonhada para ouvir isso dele. Então chega a aula de ginástica e os alunos vão nadar, mas Izumi entra em pânico, pois isso significa que todos verão tudo dele, incluindo sua tatuagem. Ele a mostra pra ela, uma enorme cobrindo seu lado esquerdo, e Kyoko fica sem palavras, pensando que ele é ou corajoso ou simplesmente burro como uma porta. Então, na aula, Yuki e Toru começam a notar o quão próximos Kyoko e Izumi se tornaram. Toru puxa Izumi de lado e pergunta casualmente se ele está namorando ela, e Izumi imediatamente diz que não. Toru aponta como eles são diferentes e Izumi concorda sem muita convicção. Izumi então supõe que Toru gosta de Kyoko, e ele admite que sim, o que deixa os dois presos em conversas constrangedoras, até que o amigo deles, Shu, os chama para se prepararem para a aula de ginástica. Enquanto se troca, Toru pergunta por que Izumi sempre usa uma jaqueta, e não querendo ser pressionado mais, Izumi mostra o que ele estava escondendo. Toru se surpreende, questionando como um cara como Izumi tem uma tatuagem completa. Toru começa a examiná-lo do rosto bonito aos piercings, e se pergunta se esse vagabundo é o tipo de cara que Kyoko gosta. Os dois acabam conversando mais do que esperavam, e Toru promete manter a tatuagem de Izumi em segredo, mas não consegue deixar de se perguntar como ficaram tão próximos. Izumi apenas diz que tem sido assim há um tempo e ele acha que Kyoko está apenas sendo gentil. Depois de ouvir isso, Toru pede permissão para se confessar e Izumi diz que cabe a Kyoko escolher. No final, os dois garotos faltam à aula de ginástica, deixando Yuki presa com a tarefa de limpeza. E ela está furiosa. Então, pelo resto do dia, Izumi mantém distância de Kyoko, pois sabe que Toru tem planos de encontrar Kyoko e confessar pra ela depois da escola. Então ele se oferece pra buscar Shota, mas deixa Kyoko pra Toru, e ele se declara pra ela. De volta pra casa, Izumi está se preparando pra sair quando Kyoko chega em casa, mas ela está chateada depois de ouvir que Izumi disse a Toru que ela estava apenas sendo gentil com ele. Izumi mantém sua posição, pois acredita que é muito diferente dela e que está prejudicando a reputação dela apenas por estar por perto. De repente, Kyoko perde a paciência e dá-lhe outro tapa. Ela diz a ele que ele é mais importante do que imagina, pois frequentemente a ajuda a acordar cedo, garante que nenhuma comida seja desperdiçada, e ela gosta de estar perto dele. E quanto a Toru, ela diz a Izumi que o rejeitou.
Dias depois, Kyuko leva Izumi para comprar mantimentos, e os dois começam a se aproximar bastante. No caminho de volta para casa, Kyuko vê um cartaz de anime e canta casualmente parte da música tema. Izumi percebe e diz que ela é surpreendentemente boa nisso. Kyuko nega desajeitadamente dando um tapa no rosto dele, mas Izumi nem sequer pisca mais pois já se acostumou. Ela explica que é porque Shota sempre toca essa música, então ela apenas se lembra dela. Mas quando Izumi pergunta que tipo de músicas ela realmente gosta, ela fica quieta. E a verdade é que ela não conhece outras músicas além das que Shota sempre toca. Então, quando Kyuko volta pra casa, ela fica surpresa ao encontrar a mãe lá, pois pela primeira vez, a mãe realmente tem tempo pra voltar pra casa. Shota conta a ela tudo o que aconteceu, desde o cara que o salvou, como ele é na verdade amigo de Kyuko da escola, e como ele está sempre visitando a casa deles agora. Quando a mãe delas pergunta a Kyuko sobre esse cara, Kyuko descreve Izumi como se ele fosse um vilão maluco de uma história de detetive, mas a mãe delas apenas ri, e fica ainda mais curiosa. Ela pergunta o nome dele, e é quando Kyuko percebe algo estranho, que ela não sabe o nome completo de Izumi, e que sempre o chamou pelo sobrenome. Esse pequeno detalhe a incomoda, e Kyuko odeia ficar curiosa assim, mas perguntar diretamente a Izumi significaria deixar de lado seu orgulho, então ela se recusa a fazer isso. Então, durante a aula de ginástica, ela tem uma ideia, e enquanto todos estão se trocando, Kyuko dá uma espiada no vestiário dos meninos, esperando ouvir alguém chamar Izumi pelo nome completo. Shu a pega imediatamente, Yuki até a chama de um pouco degenerada, mas Kyuko não nega. Mais tarde, ela verifica a lista dos alunos com as melhores notas, mas lembra que Izumi é um pouco limitado, então não há como o nome dele estar nessa lista. Nesse momento, Tora aparece para cumprimentá-la, e quando Kyuko quer perguntar a ele sobre Izumi, Toru se lembra de sua rejeição e sai correndo em lágrimas. Então, no jantar, Kyuko não consegue parar de pensar no nome completo de Izumi. Sua mãe sugere convidá-lo, afinal é fim de semana e ela adoraria conhecê-lo melhor. Isso dá a Kyuko uma ideia de que, se ele vier, sua mãe pode simplesmente perguntar a ele. No dia seguinte, Izumi aparece e fica um pouco surpreso com o entusiasmo da mãe de Kyuko em conhecê-lo. Ela manda Kyuko sair para fazer compras de propósito, só para poder falar com Izumi em particular e agradecê-lo por ajudar tanto Kyuko quanto Shota. Quando Kyuko retorna, sua mãe já voltou ao trabalho e Shota está feliz comendo o bolo que Izumi trouxe da loja da família. Izumi menciona casualmente que a mãe dela o chamou pelo primeiro nome e Kyuko, de repente curiosa, pergunta qual nome ela usou, mas não obteve resposta. Em vez disso, Izumi a provoca, dizendo que ela tem agido de forma estranha, como quando estava espiando o vestiário dos meninos. Então ele pergunta se ela gosta de alguém naquele vestiário, mas Kyuko não quer admitir nada, então ela explica a verdade. Izumi cai na gargalhada, sabendo que ela fez tudo isso por causa do nome dele. Ele pega emprestado uma caneta, escreve seu nome completo em um lenço de papel e entrega pra ela, sabendo que é muito estranho chamá-lo pelo primeiro nome. Kyuko continua usando o sobrenome dele. Então ela joga de volta pra ele, perguntando se ele sabe o primeiro nome dela, e pra sua surpresa ele sabe, o que faz Kyuko se sentir um pouco infantil, e os dois acabam rindo disso. Alguns dias depois, Kyuko recebe uma tarefa do conselho estudantil atribuída por Kakeru e Sakura, que explicam que, como os novos membros não conseguem lidar com isso adequadamente, eles contam com Kyuko, que é sempre confiável. Ela não pode dizer não, então concorda, e por dias continua fazendo o trabalho, tanto que até Yuki começa a se preocupar. Toru e Izumi a lamentam de longe, mas eles não podem ajudar, já que são inúteis de qualquer forma. Izumi menciona que talvez Kyuko esteja fazendo tudo isso para obter a aprovação de Kakeru, já que ele é o cara mais inteligente e atraente por aí. Nesse momento, outra membro do conselho, Remi, aparece e pergunta sobre a papelada que Kyuko está lidando. Depois que Kyuko entrega os documentos a ela, Yuki revela que Remi é apenas a mascote inútil do conselho que é namorada de Kakeru, e todas as suas responsabilidades acabam sendo jogadas em Kyuko. Kyuko concorda, mas não protesta, afinal, Remi não conseguiria fazer o trabalho de qualquer maneira. Vendo o quanto Kyuko está exausta, Izumi pensa em trazer um bolo pra ela depois da escola, mas de repente Remi passa correndo por ele e deixa cair um monte de papéis. Izumi a ajuda a recolhê-los, mas ela está com tanta pressa que diz pra ele simplesmente jogar o último fora, achando que não é importante, e sai correndo. Mas Izumi segura o papel sabendo que não é apenas lixo. Naquela noite, Kyuko fica até tarde terminando o último de seu trabalho de papelada, e na manhã seguinte, o desastre acontece. Uma multidão se reúne na frente da sala de aula e Izumi chega para ver Kyuko se defendendo contra o conselho. Ela diz que entregou todos os relatórios que o conselho pediu, mas Kakeru, Sakura e Remi estão lá, afirmando que não receberam nada dela. Yuki imediatamente puxa Izumi para dentro e Toru insiste que Kyuko está sendo acusada injustamente. Kakeru afirma que Remi nunca recebeu o relatório de orçamento e acusa Kyoko de ser descuidada. No início, Kyoko reage, mas eventualmente admite que está tão cansada que nem consegue se lembrar de quantos relatórios terminou. Os sussurros começam e todos começam a culpá-la, tomando o lado do popular Kakeru. Toru já está irritado, e Yuki se levanta para defendê-la também, dizendo que Kyuko trabalhou sem parar por dias, mas ninguém escuta e ainda querem que ela peça desculpas por algo que não fez. É quando Izumi intervém. Ele entrega sua bolsa e óculos para Toru e caminha até Kakeru. Sem dizer uma palavra, ele agarra a gravata de Kakeru e bate suas testas juntas. Todos ficam em silêncio e Kakeru está tão atordoado que não consegue falar. Izumi então tira o papel que Remi deixou cair ontem e revela que ela lhe disse para jogá-lo fora. Remi começa a negar, mas então se lembra, percebendo que realmente cometeu um erro. Sua confiança desmorona, e ela pede desculpas. Kakeru e Sakura se preparam para repreendê-la, e no final todos pedem desculpas a Kyuko pelo caos da manhã. Kyuko agradece a Izumi, e Toru ainda pergunta por que ele teve que dar uma cabeçada em Kakeru.
Izumi apenas diz que ficou irritado por um segundo, então ele pergunta a Kyuko por que Kakeru parece ser sua fraqueza. Kyuko desvia o olhar e diz, de forma constrangida, que é porque ela respeita o presidente do conselho estudantil, e também porque são amigos de infância. Ela revela que sempre provocou Kakeru desde que eram crianças, mas antes de se formarem no ensino fundamental, ele disse que se ela não começasse a tratá-lo com respeito, ele exporia o quanto ela era mandona, então ela não teve escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Izumi se torna um novo medo de Kakeru, e ela começa a se contorcer ao vê-lo. Mais tarde, durante a aula de educação física, Toru e Izumi jogam ping-pong enquanto conversam casualmente sobre o aniversário de Kyuko, que acontece durante as férias de primavera. Naquela noite, Izumi considera seriamente o que dar a Kyuko de presente de aniversário. Enquanto isso, Kyuko é perguntada por Shota se Izumi continuará visitando-os e ela não sabe a resposta, o que a faz questionar quando ele vai parar de visitá-los. Shota diz que ficaria triste se Izumi parasse de visitá-los e Kyuko admite que se sentiria da mesma forma. Então, quando o aniversário dela chega, Izumi vem visitá-la e traz um CD cheio de suas músicas favoritas, que no fundo é exatamente o presente que ela queria. E assim, o aniversário dela também marca o fim das férias de primavera, o que significa que o último ano deles começou oficialmente. Por muito tempo, Izumi nunca gostou da ideia de escola, amigos ou professores. Desde pequeno, ninguém nunca tenta se aproximar dele. Até os professores parecem isolá-lo de propósito, formando grupos na aula apenas para mostrar o quanto ele é indesejado. Ele carrega essa dor consigo e faz seu primeiro piercing como um símbolo disso. No ensino médio, os sussurros por trás pelas suas costas nunca param, e ele as ouve com muita clareza. Mas então uma garota falou com ele, Kyuko, e ela foi a primeira pessoa que tentou falar com ele e o tratou normalmente. Agora, no terceiro ano, Izumi, Kyuko, Yuki e Toru ainda estão na mesma turma, e enquanto os outros conversam casualmente, animados por estarem todos na mesma turma, Izumi ainda se pergunta se realmente pertence a esse grupo. Quando o professor anuncia um projeto em grupo, Izumi se prepara para o pior, lembrando-se de como costumava ser o excluído. Mas então, sem hesitação, Kyuko, Toru e Yuki se juntam a ele para formar um grupo de 4. Algo que ele nunca teve antes. No almoço, Izumi escapa para o telhado para pensar e Toru o encontra facilmente. Ainda preso em seus pensamentos, Izumi pergunta o que Toru pensa dele. Toru, irritado com seu rosto tímido, responde francamente que não gosta de quão próximo Izumi é de Kyuko. Não gosta de seu murmúrio, acha ele esquisito às vezes e odeia como Izumi é sempre tão gentil que Toru não consegue deixá-lo em paz. Com seu cabelo comprido e rosto bonito, Izumi é mais bonito que a maioria das garotas, e as reações de Izumi também irritam Toru. Então Toru pergunta por que Izumi ainda o chama pelo sobrenome, mesmo agora que são próximos. Izumi tenta dizer o primeiro nome de Toru, mas fica vermelho, e o momento se torna constrangedor para ambos. Izumi admite que nunca chamou ninguém pelo primeiro nome antes, e Toru o chama de estranho, o que o lembra de seu passado sombrio, mas diz que não o odeia de jeito nenhum. Naquele momento, Izumi deseja poder voltar e dizer ao seu eu mais jovem que tudo acaba bem. No dia seguinte, como Shirata começou a escola, Kyuko tem que se tornar uma madrugadora e chegar cedo à escola. Enquanto está perdida em pensamentos, Remi de repente se senta na frente de Kyuko e, agindo de forma excessivamente amigável, pergunta sobre seu relacionamento com Izumi. Kyuko pega de surpresa, diz que não há nada acontecendo. Então Remi dá um sorriso estranho e suspeito e declara que vai ficar com Izumi, já que não há nada entre eles. Kyuko fica confusa com a declaração e Remi explica que, como Kyuko não está namorando Izumi, ela quer namorar com ele. Então Kyuko começa a imaginar Remi e Izumi juntos, e ela não consegue aceitar isso. Ela rapidamente diz a Remi que Kyuko pertence a ela. Remi, impassível, insiste que ainda vai atrás dele, já que Izumi não é o namorado de Kyuko, então ela não pode reivindicá-lo. É quando Kyuko se levanta e diz que não vai deixar ninguém ter Izumi. O resto do dia, Kyuko não consegue parar de pensar em suas próprias palavras e em Izumi. De volta pra casa, Izumi aparece com bolo, mas Shota não está em casa. E desde que ele começou a brincar mais fora, Kyuko e Izumi têm passado mais tempo juntos. E naquele dia, eles assistiram a filmes de terror. Kyuko descobre que Izumi é um medroso total, que até mesmo um toque de celular o faz pular. As coisas pioram quando a energia acaba, e Kyuko diz calmamente que voltará em breve, e volta. Izumi se sente envergonhado, mas Kyuko continua a provocá-lo, e ela até alinha 5 filmes de terror para assistir. Tentando mudar de assunto, Izumi menciona as mãos de Kyuko, algo que Yuki comentou na aula. Yuki comparou as mãos dela com as de Kyuko e notou que as dela eram menores. Toru brincou que, mesmo comparadas com as mãos de um rapaz, as de Kyuko são minúsculas. Kyuko colocou a mão dela contra a dele, mas avisou para ele não se atrever a segurá-la, a menos que quisesse uma mão sem dedos. Então Izumi e Kyuko fazem a mesma comparação de mãos, e Kyuko toma a iniciativa e segura a mão dele. Quando ele segura a dela de volta, ela diz que o ama, mas rapidamente diz que ama a mão dele. Izumi sabe o que ela realmente quer dizer, mas não a pressiona. Em vez disso, ele diz que a ama também e acrescenta que gosta da mão dela também. Ambos sabem que não se trata apenas de segurar as mãos. De volta à escola, Remi conversa com Sakura sobre como Kyuko reivindicou Izumi de forma ousada. Remi diz que estava apenas provocando, mas isso claramente desencadeou os verdadeiros sentimentos de Kyuko. Enquanto isso, Toru ouve tudo e se sente confuso. No dia seguinte, Izumi chega à escola com um hematoma na bochecha e Kyuko pergunta o que aconteceu. Ele diz que brigou com Toru, e Kyuko está pronta para dar uma bronca em Toru. Mas quando ele entra, ele parece pior do que Izumi. Yuki puxa Izumi de lado, enquanto Kyuko vai falar com Toru. Izumi explica que levou do primeiro soco, mas o resto foi em legítima defesa, e infelizmente ele acaba machucando Toru bastante. Toru, por sua vez, diz a Kyuko que não se trata de quem começou ou quem venceu. Na noite anterior, eles estavam no quarto de Izumi, e Toru mencionou o que ouviu de Remi, e como Kyuko gostava de Izumi. Izumi negou, dizendo que são apenas amigos, e que acha que Toru está pensando demais, já que não saberão a verdade a menos que Kyuko diga a ela mesma. Isso frustra Toru.
Ele bate na mesa e soca Izumi. O lado mais frio de Izumi aparece e ele revida, mas Toru rapidamente desiste, admitindo que tem sido muito insistente e se sente mal por isso. Izumi também pede desculpas, dizendo que foi muito duro. E no final, eles se perdoam, enquanto meninos serão meninos. Então as meninas falam sobre isso. E enquanto Kyuko não sabe por que eles brigaram, Yuki sabe, pois Izumi contou a ela anteriormente que eles brigaram por causa de Kyuko. Alguns dias depois, quando Toru está prestes a ir para casa, uma pilha de papéis de repente cai da sala do conselho estudantil, e Sakura está lá. Toru os entrega de volta para ela e pergunta se fazer tudo sozinha é difícil. Sakura apenas sorri, dizendo que todos têm suas próprias tarefas, seja o Kakeru ou a Remi. Toru a elogia casualmente, dizendo que ela é incrível por gerenciar tudo sozinha, mesmo quando ninguém percebe. Sakura desvia o olhar, envergonhada pelo elogio inesperado. Mais tarde, fora da escola, Toru encontra-se com Izumi, e Kyuko deu a Izumi um sorvete para compartilhar. Mas Kyuko vai para casa antes deles. Toru se anima ao ouvir que é da Kyuko, até ver que o sabor é melão, que ele odeia. Nesse momento, Kakeru passa por ali, e os dois o chamam e oferecem o sorvete. Kakeru não tem motivo para dizer não, então ele se junta a eles, e acabam conversando sobre coisas aleatórias. Quando Kakeru menciona Remi e Sakura, Toru de repente se pergunta por que há tantas garotas no conselho estudantil. E é quando uma ideia maluca surge de que Kakeru construiu seu próprio império de harém. Kakeru imediatamente nega a acusação, mas Toru o provoca, dizendo que até o ar-condicionado do conselho estudantil está sob seu domínio divino. Com um suspiro, Kakeru diz que eles são bem-vindos para relaxar na sala do conselho, se quiserem. Mas ele se arrepende instantaneamente, pois no dia seguinte, Toru e Izumi trazem todos para passar o tempo na sala. Izumi e Kyuko perdem no pedra papel tesoura, então os dois têm que ir comprar bebidas enquanto o resto espera dentro. Enquanto eles estão fora, Remi menciona o relacionamento de Izumi e Kyuko. Nem Toru nem Yuki têm uma resposta clara. Remi continua insistindo, até sugerindo que Kyuko poderia ser mais adequada para Toru. Toru se anima com a ideia, mas Yuki rapidamente o traz de volta à realidade, lembrando-o de que ele foi rejeitado. É quando Sakura percebe pela primeira vez que Toru gosta de Kyuko. Quando Yuki pergunta por que está demorando tanto para pegar as bebidas, o grupo começa a lançar teorias absurdas sobre o que pode estar acontecendo. Suas suposições selvagens deixam Toru ainda mais ansioso, mas Yuki tenta tranquilizá-lo, dizendo que talvez eles apenas tenham deixado cair algumas moedas ou algo assim. Toru bagunça o cabelo dela em gratidão, tocado pelo otimismo dela, mas o gesto faz Sakura desviar o olhar. Quando Izumi e Kyuko voltam com as bebidas, Izumi imediatamente pede desculpas a Toru, dizendo que não foi sua intenção. Já desconfiado, Toru assume que Kyuko foi aplaudida, então ele sai correndo antes que Izumi possa explicar. Ele entende mal o que Izumi fez, pensando que ele fez algo estranho com Kyuko. Mas, para sua surpresa, sua cola explode em seu rosto. E eles explicam que Izumi a deixou cair acidentalmente antes, por isso ele pediu desculpas. Todos caem na gargalhada e Sakura lhe entrega um lenço umedecido com um pequeno sorriso. Mais tarde naquela noite, Izumi está estudando na casa de Kyoko. Infelizmente, o ar-condicionado dela está quebrado, e Izumi diz que está acostumado, já que geralmente dorme sem camisa mesmo. Isso pega Kyoko de surpresa, e ela se lembra de como ele mostrou casualmente sua tatuagem antes. Então, ela se pergunta se realmente deveria ser ela a ficar nervosa só porque um cara mostra seu corpo. Então ela tenta algo e pede a Izumi para mostrar a tatuagem novamente. Izumi sempre direto começa a se despir, mas Kyoko grita com ele, dizendo para não se despir só porque alguém pede, especialmente sem questionar o porquê. Ela então pergunta se ele é sempre assim tão aberto com as outras pessoas, e Izumi acena com a cabeça de forma desajeitada. Isso leva a outra pergunta, mas Izumi a interrompe e pergunta diretamente o que ela está tentando dizer. Kyoko admite que nunca ouviu ficar desconcertado, e que é sempre ela quem fica envergonhada. Izumi diz que também pode ficar nervoso, como quando encontra um velho amigo, Shindo. Shindo diz que está orgulhoso de Izumi, mas Izumi não entende bem o porquê, então ele provoca Izumi sobre sair em encontros com sua namorada. Izumi fica embaraçado e garante a ele que não está namorando Kyoko, mas Shindo se recusa a acreditar nisso, e termina com Shindo acreditando que Izumi está namorando Kyoko. Izumi promete que vai explicar a Shindo que eles não são assim, mas no fundo, Kyoko meio que está bem com isso. Nesse momento, Shindo de repente envia uma mensagem com uma foto dele e da namorada, e convida Izumi para um encontro duplo. Izumi não consegue esconder sua reação, Kyoko vê isso e tenta espiar a mensagem, mas Izumi entra em pânico, esconde o telefone, até dá uma bronca nela por um segundo. Então ele liga para Shindo só para mandá-lo calar a boca e desliga. É a primeira vez que Kyoko ouve Izumi gritar com ela, e ela fica surpresa. Agora, ela não pode deixar de se perguntar como Izumi realmente era naquela época. Dias depois, a caminho de casa com as compras, Kyoko encontra Shindo, e enquanto ela não sabe quem ele sabe quem ela é. Naquele momento, Izumi está fora com Toru, e Toru nota Kyoko conversando com um estranho. Reconhecendo Shindo, Izumi corre e dá um tapa nele como se fosse Chris Rock. Shindo não se importa, apenas esfrega a bochecha e pede para ser apresentado a Kyoko. Izumi relutantemente o apresenta como seu velho amigo que ainda está na segunda série, mas quando Toru pergunta quem ele é, Izumi apenas balança a cabeça. Kyoko finalmente percebe a série de Shindo, e ele casualmente admite que reprovou nos exames e foi retido por ser um idiota. Mas Shindo se defende, dizendo que sua escola é difícil, pois é uma das melhores da cidade. Mesmo assim, ele diz que tem inveja de Izumi, que parece estar aproveitando a vida escolar. Kyoko não aguenta mais o calor e diz que está indo para casa, mas Shindo sugere ir a um restaurante para relaxarem sob o ar-condicionado. No caminho, Izumi se lembra de quando Shindo falou com ele pela primeira vez. Foi após uma troca de classe e alguém esbarrou em Izumi, fazendo-o derrubar seus livros. Ele já estava tendo um dia difícil, mas Shindo ajuda a pegar os livros e pronuncia seu nome errado. Isso irrita Izumi, mas de alguma forma é o início do relacionamento deles, já que Shindo continua por perto.
Izumi ouviu alguns amigos de Shindo perguntando por que ele está andando com Izumi, mas Shindo apenas ignorou, dizendo que voltaria para ele se quisesse. No final, a presença de Shindo muda a vida de Izumi naquela época, da mesma forma que Kyoko muda sua vida neste momento. No dia seguinte, Kuko fica com febre, e seu irmãozinho, Shota, fica um pouco em pânico. Acostumada a fazer tudo sozinha, ainda tenta ir para a escola, mas Shota pega sua bolsa e a faz deitar novamente, prometendo ir para a escola com cuidado e trazer o remédio que ela precisa. Ela toma o remédio e acaba adormecendo. Em seu estado de meio sono, ela sonha com a vez em que sua mãe a deixou enquanto estava doente. Ela acorda de repente com o nariz entupido por causa da gripe, e ao lado de sua cama, Izumi está lá. Ele oferece uma toalha quente e, a princípio, Kyuko pensa que está alucinando, mas Izumi explica que Shota o chamou. Ele pergunta sobre a temperatura dela e se ela tomou o remédio, que Kyuko diz que sim, então ele vai buscar uma bebida. Mas quando ele se afasta, Kyuko de repente escorrega da cama e grita, perguntando para onde ele está indo. Ela se lembra de quando sua mãe foi embora, dizendo que ela era forte e corajosa, quando tudo o que ela realmente queria era que alguém ficasse. Ela agarra na mão de Izumi e não solta. Izumi entende e assegura a ela que não vai a lugar nenhum. Ele fica até ter certeza de que ela está bem, e até liga para a escola e para a mãe dela para explicar tudo. E antes de Izumi sair para a escola, ele diz uma última coisa. Ele diz a ela que gosta dela, sem se importar se ela está dormindo ou apenas fingindo, mas ela se levanta de repente depois que ele sai, chocada com a confissão dele. Então Kyuko tira 2 dias de folga da escola por causa de uma febre, e ela já está se sentindo melhor. Mas o que a faz hesitar em voltar é a confissão de Izumi. Ela ouve claramente ele dizer que gosta dela, e agora até enviar uma mensagem simples parece estranho para ela. Mais tarde naquele dia, Shota vê Izumi com alguém desconhecido. Quando chega em casa, ele casualmente diz a Kyuko que Izumi estava com uma garota e que eles estavam super próximos. Kyuko nem reage. E antes que ela possa perguntar mais, Shota já muda de assunto para falar sobre iogurte. Tentando trazer o foco de volta, Kyuko pergunta como é a aparência da garota. Shota diz que a garota está usando um uniforme escolar diferente, não um da escola de Kyuko. A mente de Kyoko imediatamente tira conclusões, pensando que a garota é uma das centenas de namoradas de Izumi. Tentando manter a calma, ela pergunta quão próximos eles estavam. E quando Shota apenas diz que ele a estava segurando bem perto, Kyoko deixa cair seu iogurte de choque. Mesmo à meia-noite, Kyoko ainda não consegue mandar uma mensagem para Izumi, pois seus pensamentos estão tão dispersos que até uma pergunta simples parece impossível de enviar. Quando finalmente volta à escola, Toru a cumprimenta animadamente, mas Kyoko rapidamente o silencia, pois não está pronta para enfrentar Izumi. Izumi nem percebe que ela está na aula até a hora do intervalo, e Toru aponta isso. Depois da escola, Izumi decide falar com ela, e a pega se esgueirando e a chama, surpreendendo-a completamente. Ele vai direto ao ponto e pergunta se ela está o evitando por causa da sua confissão no outro dia. Mas Kyoko tem outra coisa em mente e pergunta quem era a garota. Izumi pisca, claramente confuso. Ele pensa por um momento, então se lembra que é Chika. O coração de Kyoko dispara ao ouvi-lo dizer o primeiro nome dela, e ela diz a ele que Shota os viu de mãos dadas. Izumi rapidamente explica que Chika é a namorada de Shindo, e Shota deve ter visto o momento em que Chika tropeçou e Izumi a segurou. De repente, Kyuko começa a te irritar e joga livros em Izumi por chamar Chika pelo primeiro nome repetidamente, enquanto a chama pelo sobrenome. Ela sai furiosa, mas sem saber, Izumi não sabe o sobrenome de Chika. Então vem o arrependimento, e Kyuko percebe que foi ridícula e que Izumi provavelmente a odeia agora. Naquela noite, Shota chega em casa com Izumi, que está lá para devolver o livro que ela jogou nele e esclarecer as coisas. Mas Kyuko se adianta. Ela pede desculpas pelo livro e, de forma desajeitada, pergunta qual é o nome completo de Chika, e é quando Izumi revela que não sabe. Eles riem disso, pois foi apenas um mal-entendido bobo. Mas Kyuko finalmente aborda a verdadeira questão, a confissão. Ela admite que estava acordada e ouviu tudo, mas Izumi sabe disso, por isso ele confessou. E ele apenas não teve coragem de esperar pela resposta dela. Mas bem no meio da conversa importante deles, o pai de Kyoko, Kyosuke, aparece. Então seus olhos pousam em Izumi, e Kyuko aponta o cigarro na mão dele para que ele apague. Mas Kyosuke não se importa, e até pergunta a Izumi se ele também fuma, dizendo que o piercing o faz parecer um punk. Então vem um tapa na cabeça de Kyuko, e Kyosuke geme dramaticamente perguntando se é assim que os pais são tratados. Ele reclama de voltar para casa depois de tanto tempo, apenas para levar um tapa na cabeça, ter um estranho na casa, sua esposa ausente e sem comida. Kyuko suspira com a declaração dele, mas ainda assim faz algo para ele comer. Kyosuke agora provoca Izumi com Kyuko fora, inclinando-se muito perto e fazendo todo tipo de piadas de pai. Kyuko tem que dar outro tapa nele só pra fazê-lo parar. Kyosuke pede desculpas pelo temperamento explosivo de Kyuko, perguntando em voz alta de onde ela tirou isso. Mas ele não para e continua importunando Izumi, até finalmente perguntar se ele é o namorado de Kyuko. A sala fica em silêncio, mas então Kyuko acena com a cabeça e diz que sim, o que faz Izumi corar instantaneamente. Kyuko murmura que não gosta de caras com cabelo comprido, esquecendo que ele mesmo tem cabelo comprido. Ainda assim, Izumi se levanta e diz que vai cortá-lo se for preciso. Mas Kyuko diz para não fazer isso, dizendo que apenas amarrá-lo está bom. Então, de alguma forma, ele começa a brincar com o cabelo de Izumi. Ele pergunta por que Izumi escolheria alguém como Kyuko, e Izumi simplesmente diz que por causa de Kyuko, ele pode sentir amor. Nesse momento, Yuriko, a mãe de Kyuko, entra. Ela fica tão surpresa ao ver o marido que deixa cair as compras, e por um momento ninguém diz nada. Mas ela não fica brava, apenas murmura que não o tinha contado para o jantar. Apenas Izumi, que na verdade, Izumi até tem seu próprio prato enquanto Kyosuke não. Quando é hora de ir para casa, Kyuko acompanha Izumi até a estrada principal, e em silêncio, ela estende a mão e segura a dele.
Izumi diz a ela que ainda há muitas coisas que ele não sabe sobre ela, mas promete aprender pouco a pouco, e ela promete fazer o mesmo, o que se torna o início do relacionamento deles como amantes. Naquela noite, Izumi liga para Toru e conta tudo, e Toru diz que está bem com isso. Mas quando a ligação termina, ele se emociona, percebendo que perdeu Kyuko oficialmente. No dia seguinte na escola, Sakura vê Toru do outro lado do corredor e percebe que ele parece abatido. Remi chama Sakura, perguntando o que ela está olhando, e Sakura age de forma excessivamente defensiva. Mas Remi percebe tudo e diz que Sakura está agindo de forma estranha. Sakura explode, dizendo que alguém tão bonita como Remi não entenderia, e sai, dizendo como gostaria de ser ela. Ela se lembra de como as pessoas sempre comparavam as duas, dizendo que Remi é a bela enquanto Sakura é a simples. Mas no fundo, ela sabe que Remi sempre esteve ao seu lado como sua melhor amiga. Então, ela corre de volta para ela, pede desculpas e conta como se sente em relação a Toru. Enquanto isso, Izumi caminha com Kyuko enquanto Toru está com Shu. Izumi se sente estranho vendo Toru na sua frente, mas Toru dá um tapa na sua cabeça e diz pra ele parar de ser esquisito. Mais tarde, Izumi estuda junto com Kyuko e ele pede pra ela chamá-lo pelo primeiro nome. Mas quando ela tenta, acaba tagarelando por todo lado. Agora que Koyosuke está totalmente de volta em casa, Shota pergunta casualmente quanto tempo ele planeja ficar. Yuriko pergunta se realmente está tudo bem ele deixar seu projeto de trabalho para trás. Quando Koyoko chega em casa com Izumi, Koyosuke não o reconhece de imediato por causa dos óculos, só até Izumi tirá-los e olhar nos olhos dele. Mais tarde no jantar, Kyosuke convida Izumi para passar a noite, e no final Kyosuke acaba dormindo com Izumi, e aproveita a oportunidade para perguntar o que ele gosta na filha dele. Izumi simplesmente diz que ama como ela não julga as pessoas pela aparência, e essa resposta sozinha satisfaz Kyosuke. Na manhã seguinte, a casa já parece uma família feliz, e ele vai para a escola com os outros como uma família. Alguns colegas de classe veem Kyoko e Izumi juntos, e a notícia se espalha mais rápido do que DSTs, que quando o sinal do almoço toca, todos já sabem. Toru e Yuki estão ambos irritados porque as pessoas estão rindo e fofocando sobre seus amigos. Yuki até acaba chorando por Izumi. Enquanto isso, dois garotos provocam Kyoko sobre o relacionamento e Izumi os ouve. Ele se lembra de como seus amigos o incentivam a ignorar o barulho, mas Izumi sabe que Kyoko não merece esse tipo de humilhação. Então, no dia seguinte, aqueles garotos continuaram zombando dele até que Izumi entra com um visual completamente novo. Sem óculos, junto com um corte de cabelo limpo e estiloso. Até as garotas começam a notar. Essa popularidade repentina faz Kyoko congelar como a rainha do gelo, pois ela não está contente que seu namorado está recebendo tanta atenção. Em casa, até mesmo Kyosuke não reconhece Izumi, e ele precisa que Kyoko lembre quem é. Mais tarde, Shindo liga dizendo que está na frente da casa de Izumi com um presente. Então Kyoko segue Izumi até lá. Shindo fica dramaticamente surpreso com a transformação de Izumi, chorando pela perda de seu melhor amigo, mas rapidamente volta sua atenção para o presente. Sabendo que Shindo odeia queijo, Izumi lhe dá de propósito um com sabor de queijo, e Shindo cai na armadilha. Ele então vê que Kyoko comeu um doce que tem um gosto horrível, e aproveitando o momento, Izumi se inclina e rouba um beijo de Kyoko junto com o doce dela. Quando Shindo olha para trás, o beijo já terminou e Izumi simplesmente se afasta como se nada tivesse acontecido, deixando Kyoko desconcertada. No dia seguinte, Izumi nota algo estranho, que uma garota continua a segui-lo com um olhar sério. Quando finalmente cria coragem para confrontá-la, ela pergunta diretamente quando ele vai terminar com Kyoko, o que chama bem a atenção das pessoas. Mas ele a assegura de que planeja nunca terminar com Kyoko. Mais tarde, ele conta o que aconteceu para Kyoko, e enquanto estão indo para casa, a mesma garota o segue novamente e se apresenta casualmente como Honoka. Quando confrontada, ela diz a Kyoko que não gosta de como Kyoko está namorando alguém como Izumi, porque ela também gosta de Kyoko. Ela abraça Kyoko e professa seus sentimentos, e isso se transforma em uma disputa entre os dois, ambos tentando manter Kyoko para si, como crianças brigando por seu brinquedo favorito. Toru, assistindo a essa cena bizarra se desenrolar, imediatamente chama Yuki para testemunhar o caos. Um dia, Izumi vai para casa sem Kyoko, e Honoka pergunta a ele sobre isso. Quando ele revela que Kyoko já foi para casa, Honoka também vai, mas caminha atrás de Izumi. Mas quanto mais eles andam, mais estranho fica, já que estão indo na mesma direção. Então eles entram no mesmo apartamento e acontece que Honoka é sua vizinha de porta. Izumi, perplexo com a coincidência, tenta escapar rapidamente, mas Honoka percebe que esqueceu a chave. Sentindo-se mal, Izumi a deixa ficar até que a mãe dela chegue em casa. Agora eles estão sentados na sala de estar comendo bolo. Honoka pergunta se ele é sempre tão gentil, a ponto de deixar estranhos entrarem assim. Izumi diz a ela que até mesmo Kyoko raramente visita sua casa, o que Honoka zomba, chamando de um relacionamento superficial. Mas Izumi retruca, dizendo que é ele quem sempre visita a casa dela. A tensão deles se dissolve em uma conversa casual, e Honoka pergunta sobre a família de Izumi, supondo que ele deve ter irmãos mais novos por causa de como trata as pessoas, mas ele informa que é filho único, o que a faz mencionar brevemente seu próprio irmão, mas de repente se interrompe dizendo que está apenas brincando. Então ela vai embora quando a mãe dela chega. Izumi percebe a mudança no tom dela e diz que ela é bem-vinda para vir a qualquer momento para comer um bolo. Mais tarde, quando a mãe de Izumi chega do trabalho, ela menciona que Honoka tinha um irmão que faleceu há cerca de 1 ano. Na próxima vez que se veem, Honoka e Izumi estão de volta às discussões sobre Kyoko como de costume. Mas quando Honoka se afasta, 3 rapazes mais velhos se aproximam oferecendo-se para fazer o trabalho sujo. Ela volta para Izumi em silêncio, mas um olhar é suficiente para ele entender. Izumi se aproxima e encara os rapazes sem dizer uma palavra, o que os assusta. E assim Izumi e Honoka desenvolvem uma estranha dinâmica de amor e ódio entre irmãos.
Então, quando Kyoko volta, ela vê os dois continuarem discutindo sobre quem pode ser o melhor amante para Kyoko. Mais tarde, Izumi se junta a Kyoko e seu pai para assistir a um filme de terror sobre como uma filha jogou uma cadeira no pai. Kyoko fica tão assustada que ele sai para comprar cigarros. E nesse momento, Kyoko aponta para Izumi como ele nunca tomou uma iniciativa com ela. Isso os deixou desconcertados e Izumi percebe que precisa avançar a trama, então ele vai para o beijo. Mas Kyoko aparece para atrapalhar o momento deles e isso irrita tanto Kyoko que ela quer recriar o filme que estão assistindo. Dias depois, Kyoko e os outros param na livraria. Toru, ainda se sentindo um pouco desconfortável, só consegue observar o romance entre Kyoko e Izumi. Yuki percebe e casualmente o puxa para ficar com ela. Um dia, enquanto limpava a sala de aula, Yuki pede a Toru para ajudá-la a levar o lixo para fora. Eles compartilham o mesmo gosto por filmes, então ela o convida para comprar um novo CD juntos, prometendo que assistirão mais tarde. Toru percebe a atenção que ele está recebendo de Yuki, mas o que ele não percebe é Sakura. Eles esbarram nela na esquina, fazendo com que uma bebida do saco de lixo derrame em sua camisa. Yuki imediatamente limpa o derramamento que respinga nas pernas de Sakura e Toru rapidamente pede desculpas antes de correr de volta para a sala de aula para pegar algo para ela. Quando as garotas ficam sozinhas, Sakura pergunta se Yuki e Toru estão namorando. Yuki apenas ri e diz que não são assim. Quando Toru aparece, ele entrega a ela sua jaqueta, e embora envergonhada, ela fica mais do que feliz em usá-la sabendo que é dele. Ela então volta para a sala do conselho estudantil e encontra Kakeru. Ainda pensando nisso, Sakura acaba perguntando a Kakeru por que ele gosta de Remi. Kakeru fica surpreso no início, mas ao ver a sinceridade dela, ele dá uma resposta séria. Ele explica que gosta de Remi porque enquanto ele sempre se vê como fraco, Remi o faz acreditar que ele é forte e corajoso o suficiente para protegê-la, incentivando-o a superar seus limites. E no final é Remi quem o protege, e Sakura concorda sabendo como Remi sempre a incentivou. Ao ouvir isso, Sakura finalmente entende e agora tenta ao máximo ser mais corajosa também. Alguns dias depois, Sakura devolve a jaqueta de Toru e, antes de perder a coragem, entrega-lhe um saco de biscoitos caseiros. Toru aceita feliz, elogiando que estão realmente bons, especialmente os rosas que têm a cor de Sakura, que ele gosta muito e faz Sakura, a pessoa, corar. Mais tarde, Yuki e Kyoko estão procurando outra revista. Yuki encontra a que quer, mas de repente para quando outra garota alcança a mesma cópia. Sem dizer uma palavra, ela a solta. Kyoko percebe e pergunta por quê, mas Yuki simplesmente diz que a garota parece precisar mais. De volta à escola, Kyoko menciona que Yuki não tem passado muito tempo com Toru ultimamente. Yuki apenas diz que Toru está ocupada comendo biscoitos. Nesse momento, Yuki franze a testa, depois sorri novamente. É quando Kyoko entende que quanto mais triste Yuki se sente, mais ela sorri, pois nunca diz o que quer e sempre guarda as coisas para si. Mas é exatamente por isso que ela continua se machucando. Mais tarde naquele dia, Sakura dá a Yuki o mesmo tipo de biscoito que deu a Toru. Yuki está prestes a jogá-lo fora, mas se lembra que Sakura o fez como um agradecimento. No final ela se sente mal e os biscoitos são realmente bons, e ela percebe que está apenas com ciúmes. Mais tarde, Yuki de repente pergunta a Izumi sobre como assar. Izumi admite que também não é um especialista, mas diz a ela que se realmente quer aprender, a única coisa que pode fazer é continuar tentando. Uma semana se passa e Izumi e Kyoko são os primeiros a experimentar os cupcakes não tão ruins da Yuki. Yuki diz que não quer que Toru os veja, mas é tarde demais, pois Toru descobre. Ele nota os curativos nos dedos dela, e mesmo que não estejam perfeitos, ele dá uma mordida, e diz que estará esperando pela próxima fornada. Todos apreciam o esforço de Yuki, e dizem o mesmo, dando a ela o incentivo para melhorar. Dias se passam e Izumi tem que ir para Hokkaido por um assunto de família, então ele ficará fora por uma semana, enquanto Kyoko fica sozinha, e porque ela esteve com Izumi por tanto tempo, ela ainda compra 2 bebidas todos os dias. Ela continua contando os dias até ele voltar, quase enlouquecendo contando e esperando por uma mensagem dele que nunca virá. Enquanto isso, Izumi esqueceu o carregador do telefone, então passou uma semana sem contatar os outros. Quando Izumi finalmente retorna, Kyoko não consegue se segurar. Ela corre direto para a casa dele. Quanto a Izumi, no momento em que consegue carregar o telefone, ele verifica suas mensagens e vê que há uma de Kyoko. Ele sai correndo de casa, pega o elevador e quando chega ao térreo é quando Kyoko esbarra nele. Eles finalmente se veem novamente e se abraçam, pois 5 dias nunca pareceram tão longos. De volta à escola, as meninas perguntam a Kyoko do que Izumi não gosta, e ela diz que são filmes de terror, embora ele ainda os assista com ela. As meninas apontam que ele provavelmente faz isso só porque Kyoko o abriga. Então Yuki diz algo que fica na mente de Kyoko, lembrando-a de que, se continuar se apresentando como uma fanática por terror, ele pode começar a se afastar lentamente. Mais tarde, Kyoko tenta agir de forma doce e assustada durante o filme, seguindo o conselho das outras garotas, mas acaba piorando as coisas, assustando-o mais do que antes. Izumi se desculpa e vai ao banheiro para se acalmar, e Kyoko vai para o quarto, pensando que ele a dispensou. Ouvindo seus passos, Izumi a segue. Ele encontra Kyoko caída na cama, chateada por não ser o tipo de namorada doce e inocente. Mas Izumi a tranquiliza, dizendo que gosta dela como ela realmente é, não de uma versão idealizada. Ela percebe que é da mesma forma, amando a versão real de Izumi. Enquanto a chuva cai forte lá fora, os dois passam um tempo avançando a trama e compartilham seu momento juntos atrás da porta fechada. Algumas noites depois, Izumi de repente começa a ter pesadelos sobre seu passado. Em seu sonho, ele encontra seu eu mais jovem, um garoto cheio de ódio, um garoto que não gosta de nada, não tem amigos e está pronto para desistir da vida. Izumi fica ao lado dele, oferecendo conforto. Ele diz ao garoto para aguentar um pouco mais, porque em breve alguém aparecerá. Pessoas que se importam, pessoas que os aceitam e, acima de tudo, uma garota que vai rir por eles, chorar por eles e amá-los. Izumi acorda com lágrimas naquela manhã.
Enquanto isso, do outro lado, Kakeru, o presidente do conselho estudantil, sempre parece corajoso e legal. Mas ele não é tão legal quanto as pessoas pensam. Remi, sua namorada, conhece a verdade e sabe como Kakeru odeia levantar a voz quando repreende os outros, como ele ri das piadas sobre ser pouco atlético. Mas no fundo, isso o frustra. E como ele gosta de ser confiável, mas muitas vezes se sente ansioso quando está sozinho. Essa versão de Kakeru, a desajeitada e sincera, é exatamente por quem Remi se apaixona. Quando se conheceram, Remi notou algo diferente nele. Enquanto os outros garotos olhavam para Remi por ser atraente, Kakeru casualmente disse que Remi está bem. E esse é o primeiro momento em que ela repara nele. Um dia na aula, Remi vê Kakeru lendo e decide falar com ele. Eles começam a compartilhar seus livros favoritos e Kakeru menciona que seus pais têm uma sala cheia deles. Remi pergunta se pode ver algum dia, e ele diz que sim. Então, um dia, ele a convida e mostra a sala. Entre as prateleiras, Remi vê um livro antigo intitulado Um Dia Antes do Fim do Mundo. Eles se aproximam através do amor compartilhado por histórias. Quando Remi lhe dá outro livro para ler, Kakeru hesita ao lembrar que um de seus amigos gosta dela. Ele diz isso a ela, mas Remi apenas dá de ombros ao que ele diz e pergunta se pode visitar a casa dele novamente. Então, a segunda visita acontece, e dentro daquela pequena biblioteca, Remi pergunta o que ele faria se fosse a última pessoa na Terra, assim como no livro. Kakeru vira as costas para ela e diz que gosta dela, e então desaparece. Remi fica paralisada, questionando se ele está brincando, mas Kakeru não está brincando. Quando ela se aproxima, vê o rosto dele completamente vermelho, e então ela diz que também gosta dele, o que se torna um momento em que os dois se tornam um casal. Enquanto isso, no quarto de Coco experimenta um novo esmalte nos pés de Izumi. Enquanto ela se inclina, Izumi tem um impulso repentino e coloca levemente o pé na cabeça dela. Ele se desculpa imediatamente e Coco fica surpresa, mas não se importa. Ela se pergunta como, na frente de Honoka e Shindo, Izumi age todo durão e barulhento, mas com ela, ele é suave e doce, o que a faz questionar qual versão é o verdadeiro ele. Izumi admite que não é realmente tão durão e pergunta se Kyuko prefere que ele grite e a bata. Mas para seu choque, ela acha isso excitante. Então, eles fazem um acordo de que Izumi vai tentar, e na manhã seguinte, ele chega à escola agindo frio e convencido. Isso imediatamente assusta os meninos. Toru percebe na hora que isso tem a influência de Kyuko, e Kakeru até diz pra ele parar se não quiser, mas ele não pode, pois é por Kyuko. Então, durante a aula de ciências, eles estão sozinhos. Izumi tenta novamente, fingindo ser um valentão com ela. De repente, meninas de outra turma entram e os pegam no flagra. Todos fogem, mas Kyuko apenas sorri de prazer. Enquanto isso, Yuki recebe uma declaração de alguém e após dias passarem, ela não sabe o que fazer. Ela finalmente conta aos outros como quer rejeitá-lo, mas não sabe como. Izumi tem uma ideia de que eles finjam que Toru é seu namorado, e ele combinou isso com ele. Então Toru concorda com o plano e segura a mão de Yuki, o que faz com que ela deseje que não estejam fingindo. Eles começam o plano onde agem como um casal, mas deixam Yuki falar. Então o cara chega, Akane, e no momento em que Toru o vê, é o fim do jogo, percebendo que o cara é tão atraente que até sua mãe o chamaria de papai. Mais forte, papai! Toru fica instantaneamente arrasado, percebendo que não se compara. Mas quando Akane vê Toru, ele cai na armadilha. Ele pensa que Toru é o namorado de Yuki, e recua respeitosamente. Ele pede desculpas e se afasta. Kyuko corre até Yuki, frustrada, e perguntando por que ela rejeitou um gato desses. Yuki explica que Akane parece fora do alcance dela, e que ela prefere caras normais, e não gosta de tipos sofisticados. Mais tarde, Yuki tenta conhecer Akane, e Remi menciona que Akane está na turma dela, e que ele é meio engraçado e desajeitado por causa da sua má visão. Isso dá uma ideia a Yuki, e depois da escola ela corre atrás de Akane e pergunta diretamente se ele a confundiu com outra pessoa por causa da visão dele, mas Akane sorri e diz que não, convencido de que não se enganou e que sempre esteve olhando para ela. Enquanto os dois estão ali, os outros vêm se juntar. É quando todos veem em primeira mão que a visão de Akane é péssima, pois ele continua confundindo nomes e rostos. Dias depois, Kyuko está arrumando o cabelo de Izumi novamente, mas por causa disso, Izumi começa a atrair mais atenção das garotas da classe, o que deixa Kyuko com ciúmes, então ela o leva para casa com ela. No caminho de volta, Izumi passa por dois de seus antigos colegas de classe, os mesmos que costumavam intimidá-lo, e eles o intimidam novamente, mostrando que não mudaram. Mesmo com Kyuko por perto, eles não se contêm. Mas ver seu namorado ser intimidado bem na sua frente é a gota d'água. Sem hesitar, Kyuko dá um frango com guipau na cara deles e ela e Izumi vão pra casa sorrindo. Enquanto isso, um dos valentões, Tanihara, encontra Shindo, ainda com o rosto machucado. Ele afirma odiar Izumi, mas até Shindo sabe que Izumi vive na cabeça dele, já que é Tanihara quem sempre menciona Izumi nas conversas. Mais tarde, Izumi nota a vermelhidão nos nós dos dedos de Kyuko e agradece gentilmente a ela, pois pela primeira vez, sente que tem alguém que ficaria bravo por ele. No dia seguinte, Kyuko, ainda com suas esquisitices, continua pedindo a Izumi pra agir durão e dar-lhe um tapa forte, tudo com um sorriso no rosto. É quando Shindo aparece do nada e diz a Izumi pra simplesmente fazer o que a namorada dele quer. Mas, sem saber o contexto, Shindo assume que algo estranho está acontecendo. Kyuko fica toda chorosa e emburrada enquanto Shindo continua pressionando Izumi pra ir junto com isso, dizendo-lhe pra ser um homem e dar a ela o que quer. Então Izumi cede. Ele agarra o pulso de Kyuko com força, chama-a de cachorro feio e a puxa pra longe, deixando Shindo confuso com o que acabou de ver. Então Kyuko para no mini-mercado e lá ela encontra Tanihara e o cara de antes, além de um terceiro. Os dois que conheceram Kyuko ontem instantaneamente se derretem.
Tudo o que ela faz é perguntar o que eles estão fazendo e eles entram em pânico pegando uma sacola plástica e alegando que estão recolhendo lixo como bons garotos. Quando ela se afasta, eles veem Izumi e ficam ainda mais apavorados quando Izumi de repente dá um tapa na cabeça de Kyuko. Agora eles temem Izumi ainda mais do que Kyuko. Enquanto isso, Izumi está surtando por dentro depois de ter batido de propósito na própria namorada. Mas quando ele olha para Kyuko, ela está sorrindo. Então Izumi a puxa para um abraço e a deixa aproveitar as sensações estranhas. De volta em casa, Izumi puxa Kyosuke de lado para conversar e o homem está mais do que feliz em ajudar, até escolhendo o banheiro como local. Izumi está prestes a questionar isso, mas deixa pra lá. Ele conta a Kyosuke sobre a estranha obsessão de Kyuko e como ela gosta quando ele age de forma rude. Mas nem o pai dela consegue entender o gosto da filha. Eventualmente, Kyosuke explica simplesmente que Kyuko gosta de ver Izumi agir de forma oposta ao seu jeito usual, o que para Izumi faz sentido. Então Kyuko entra abruptamente, repreendendo-os por demorarem muito longo. Mas o pai dela a repreende de volta por sobrecarregar Izumi, e os dois acabam discutindo como de costume. Dias depois, Toru e Izumi estão tomando bebidas quando encontram um colega de classe, Mizuchi, e Toru o cumprimenta, mas o cara simplesmente passa sem dizer uma palavra. Izumi diz que é provavelmente por causa dele, e suspeita que Mizuchi tem um interesse por Kyoko. Mas ambos concordam que se um homem não for sério o suficiente, então ele não consegue lidar com o outro lado de Kyoko. Pouco antes de voltar para a aula, Izumi percebe que pode ter deixado o telefone na sala de ciências, então ele corre de volta para verificar. Lá, ele encontra Mizuchi e é constrangedor, mas Mizuchi acaba ajudando-o quando vê Izumi procurando desagitadamente. Ele liga para o número de Izumi e o telefone toca no próprio bolso traseiro de Izumi. Mizuchi fica bravo com o quão descuidado Izumi pode ser e quer perguntar por que Kyoko gosta dele, mas se contém de falar mais. Izumi percebe e então pergunta se ele poderia dar um tapa forte em Kyoko. Mizuchi está confuso e diz que não, pois ele nunca poderia bater em Kyoko, não importa o motivo. É quando Izumi sorri e diz que não merece Kyoko. De volta à aula, Kyoko pergunta se Izumi encontrou o telefone, e Izumi responde com raiva forçada, afastando-a. Mizuchi está prestes a intervir, mas Izumi o impede e a deixa ser, pois por trás disso o rosto de Kyoko se ilumina e ela a adora. Mizuchi pede desculpas por subestimar Izumi, percebendo que ele é de fato diferente, e Izumi agradece com lágrimas nos olhos. Uma noite, Tanihara tem um pesadelo onde está trancado em uma sala com um Izumi mais velho que o julga severamente, chamando-o de patético pelo que fez para ganhar atenção. Então vem a memória dos coelhos da escola, e ele vê como Izumi ama aqueles coelhos. Tanihara acorda suando e pede a Shindo o número de Izumi e tenta ligar para ele, mas Izumi não atende, então ele vai à confeitaria de Izumi e o encontra justo quando Izumi está prestes a fechar. Tanihara desajeitadamente finge que veio comprar um bolo, e Izumi mantém a compostura e o aponta para outra loja na esquina. Mas Tanihara rapidamente diz que não e que voltará amanhã para pegar o cheesecake. Izumi acrescenta que ele deveria pegar a torta de frutas também, e Tanihara concorda em comprar 2, antes de levantar 2 dedos em forma de orelhas de coelho. Eles ambos entendem o significado, e antes de sair, Tanihara pergunta por que Izumi não atendeu sua ligação, e Izumi explica que seu telefone estava quebrado e ele pode consertá-lo amanhã. Tanihara percebe que Izumi não estava o ignorando, mas isso o lembra de como ele costumava ignorar Izumi. Então ele se lembra de como esqueceu de alimentar os coelhos e eles morreram, e ele culpou Izumi por isso. Agora ele finalmente consegue admitir, mas se pergunta se poderia admitir para o verdadeiro Izumi. Enquanto isso, Izumi está ajudando Kyoko a organizar sua estante de livros quando eles encontram o anuário da escola secundária dela. Ela pergunta se ele ainda tem o dele e Izumi dá um sorriso fraco. Ele quase o jogou fora antes, mas depois daquele encontro com Tanihara, ele percebe que é algo que vale a pena guardar. Agora ele mal pode esperar pelo anuário do ensino médio, porque desta vez ele tem amigos e memórias reais que realmente quer guardar. Dias depois, Izumi e Kyoko encontram Tanihara e as coisas ficam um pouco constrangedoras, pois ambos acabam corando quando se esbarram. Kyoko começa a provocar Tanihara, dizendo que Izumi pertence a ela, pois o que ela teme é que Izumi seja levado por homens. Tanihara rapidamente nega, dizendo que ele não é Shindo, e Kyoko se lembra exatamente de quão próximos Shindo e Izumi são. Em pânico, Izumi tenta explicar, mas então o problema principal, Shindo, aparece e está parado bem atrás deles, cumprimentando-os inocentemente. Kyoko pergunta se ele ainda está próximo de Chika, mas Shindo diz que Chika tem estado muito ocupada estudando para as provas finais ultimamente, então ele tem passado mais tempo com Izumi. Essas palavras acendem o fogo de Kyoko. Pensando que eles ficaram íntimos como amigos, Tanihara, ainda aterrorizado por Kyoko, imediatamente arrasta Shindo para longe, deixando o casal para trás. Kyoko deixa claro que Izumi tem que ser cauteloso com os rapazes e que se ele algum dia a atrair, tem que prometer que será com uma garota, não com um rapaz. Izumi concorda de qualquer forma e informa os amigos na escola sobre as novas regras. Em outro lugar, Yuki está fazendo compras de materiais de arte com sua irmã quando encontram Akane. A irmã de Yuki imediatamente se interessa, perguntando como Yuki conhece um gato como ele, até brincando que eles podem estar namorando. Akane apenas ri e desvia, dizendo que foi rejeitado. A irmã de Yuki fica chocada com Yuki, sabendo que ela rejeitou um cara tão bonito. Eventualmente, Yuki empurra sua irmã para o lado e Akane se despede, pois não quer que Toru tenha a ideia errada. Yuki vai junto com a mentira, mas se sente triste sabendo que Toru nunca sentiria ciúmes dela. Mesmo na escola, quando Sakura pergunta se eles estão namorando, Yuki mente e diz que está com Toru. Mais tarde, Yuki conta a Remi sobre isso e ela quer esclarecer as coisas com Sakura, mas não consegue. Remi diz que não vai contar nada a Sakura, pois não é seu lugar fazer isso, mas sim de Yuki. Ela deixa Yuki sozinha depois disso, e Yuki sabe que Toru nunca gostou dela da mesma forma que ela gosta dele, e que deveria ter acabado com a mentira depois de rejeitar Akane. Mas em vez disso, ela pede para continuar fingindo, esperando silenciosamente que a mentira de alguma forma se tornasse verdade, e Yuki acaba faltando à escola por quase uma semana, e não conta a ninguém, nem a Toru, nem mesmo a Kyoko.
Toru fica preocupada no início, mas força uma risada pensando que talvez ela volte amanhã. A irmã de Yuki, por outro lado, está furiosa, vendo Yuki faltar na escola sem um motivo real. Ela diz que a única explicação deve ser que Yuki quer algo, pois se lembra de como Yuki sempre foi assim, mesmo quando criança, onde nunca diz o que quer, mas chora quando não consegue. A irmã dela diz pra ela decidir, descobrir o que quer e ir atrás disso, caso contrário, vai se arrepender. Yuki pensa nas palavras da irmã, liga o telefone novamente e vê uma enxurrada de mensagens. A maioria é de Kyoko, mas sua mão para quando vê uma de Toru, que diz que Sakura confessou pra ele. Yuki volta pra escola na semana seguinte, e as meninas da classe parecem aliviadas, mas ela age como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Toru a puxa de lado e a leva até o terraço. Yuki imagina que este é o fim de seu relacionamento de mentira, e que Toru deve estar com Sakura agora. Mas para sua surpresa, Toru diz que Sakura confessou, mas nunca pediu uma resposta, pois ainda acredita que Toru está com Yuki. Yuki pergunta por que ele não simplesmente disse a verdade a ela, mas Toru diz que ele está cumprindo sua promessa de continuar o relacionamento falso, e mesmo que pudesse ser honesto, Toru admite que não pode ficar com Sakura, pois ela é boa demais para ele, e merece alguém melhor. Yuki congela e ela se sente mal por Sakura, sabendo como Sakura se esforçou tanto fazendo biscoitos e se dedicando enquanto ela apenas foge. E ainda assim, no fundo, Yuki sente uma felicidade egoísta sabendo que, embora não estejam juntos, ela ainda é a mais próxima de Toru. Ela sabe o quanto está sendo ruim, pois enquanto Sakura é calorosa e bonita, ela é fria e lamacenta. Yuki suspira vendo sua respiração se transformar em névoa no ar frio, e Toru diz que hoje é o dia mais frio até agora, e agora ele mal pode esperar pela chegada da neve. Yuki pergunta por quê, dizendo que a neve é escorregadia, irritante e lamacenta, e que só é bonita no começo, mas derrete no final, pois a primavera sempre chega. Toru olha para seus olhos tristes e ele se lembra de como a mão dela se sente na dele. Ele diz a ela que a neve não derrete por causa da primavera, mas derrete quando quer. Yuki acrescenta que para uma Sakura crescer, a neve tem que ir embora, mas Toru mantém suas próprias palavras, assegurando a ela que a neve não desaparece só porque Sakura pede. Yuki ri, dizendo que não é assim que a natureza funciona, mas no fundo ela entende que ele está tentando animá-la. Toru fica feliz por ela sorrir, pois é a primeira vez no dia, e ele segura gentilmente seus dedos e a conduz de volta para dentro do prédio. Enquanto isso, Kakuro pergunta a Remi por que Sakura tem estado tão alegre ultimamente, e Remi sorri, e diz que é por causa do contrário. Kakuro ainda está tentando decifrar o enigma de Remi quando Sakura entra na sala do conselho estudantil. Ela parece bem pra eles por fora, mas quando olha pela janela e vê Toru sorrindo com Yuki, ela congela. Kakuro percebe e pergunta o que está errado. Ela tenta ir embora, mas ele a segue perguntando de novo. Sakura finalmente diz que está perdida e está perdendo antes mesmo de começar. Como seu amigo Kakuro fica bravo por ela e chama quem quer que seja aquele cara de idiota por não escolher alguém como ela. Os dias passam e o grupo se reúne novamente. Um dia, na hora do almoço, Kyoko percebe que apenas ela e Yuki têm irmãos, enquanto o resto não tem. Mas Toru menciona que Shu também tem um. Isso o surpreende, já que Shu nunca fala sobre isso. Toru diz que só descobriu porque visitou a casa de Shu outro dia e lá conheceu a irmãzinha de Shu. Mas, além dos rostos semelhantes, os dois são completamente opostos. É quando Shu entra segurando um cupom de hambúrguer e as garotas o repreendem por não dar a impressão de ser um irmão mais velho. Mais tarde, em outro encontro aleatório na sala do conselho estudantil, Kyuko pergunta por que Akane ainda fala de forma tão formal, mesmo que todos tenham se aproximado. Akane sorri sem jeito, dizendo que não está acostumado a ser informal. Mas Kyuko menciona Yuki, e como ele era informal quando estava com ela. Ela lembra como Remi conseguiu fazer Akane parar de falar formalmente com ela à força, mas quando se tratava de Yuki, Akane parou por vontade própria. Então Shu intervém e declara que será o primeiro a chamar Akane pelo primeiro nome. E essa confiança dele deixa Kyuko um pouco ciumenta. Akane admite que quer mudar. Em um dia de verão, no meio do semestre, todos na classe ouvem a mesma coisa do professor. Então Kakeru, o verdadeiro dono da sala, entra. Surpreso ao ver a mistura aleatória de pessoas lá dentro, Izumi e Toru imediatamente o puxam, usando-o como exemplo, dizendo que todos ali também são novos para Kakeru. Mas de alguma forma todos se aproximaram naturalmente. Shu fica quieto dessa vez, porque ninguém pode ser tão ousado quanto aqueles dois. Doku, que não está acompanhando a conversa, decide deixar os meninos sozinhos. Akane ri do caos e, como um começo, decide que Toru será a primeira pessoa que ele chamará pelo primeiro nome. Então, como um namorado ciumento, Izumi pergunta se Toru também chamará Akane pelo primeiro nome, e Toru diz que talvez o faria. Nesse momento, Izumi murmura algo sobre colocar Akane na sua lista negra, e Kakeru estremece ao ouvir isso, mas Izumi apenas ri. Então, quase lendo a situação, Akane casualmente promete que não vai tirar nada de Izumi, e Izumi imediatamente entra em pânico e sai correndo da sala, assim como Kyuko faz quando fica nervosa. Os outros ficam confusos, mas Akane entende perfeitamente. Alguns dias depois, Akane e Izumi discutem sobre quem deles é mais alto e até pedem a Sakura para decidir quem é mais alto entre eles. Mas terminou com Sakura repreendendo-os por discutirem sobre algo tolo. Outra vez, Izumi tenta apresentar Honoka na escola, e embora ela ainda tenha medo de rapazes, ela está bem com Kakeru e Toru se sente orgulhoso por estar acima de Kakeru. Então Toru e Kakeru até competem pela aprovação de Honoka oferecendo doces a ela. Mas quando Shu aparece, Honoka fica assustada dizendo que ele é muito irritante, o que fere profundamente o ego de Shu. Mas então, por gritar demais, Shu acaba forçando a garganta. Kyuko e Yuki imediatamente o repreendem para ir para casa se ele estiver realmente doente. Shu não está acostumado a ficar quieto, mas com a garganta doendo, ele não tem escolha.
No caminho pelo corredor, ele vê Honoka carregando uma caixa pesada. Como estão indo na mesma direção, Shu a ajuda a carregá-la sem dizer uma palavra. E Honoka se sente mal, pensando que ele está bravo por causa do que ela disse no dia anterior. Ela quer se desculpar, mas no dia seguinte o encontra tagarelando novamente e observa de longe. Sakura aparece e Honoka conta a ela como quer se desculpar com Shu. Mas quando Shu aparece e começa a vagarelar bem na frente dela, ela entra em pânico e foge chamando-o de irritante. De volta em casa, a irmã mais nova de Shu, Motoko, tem um problema depois que sua professora disse que ela não é boa o suficiente para a escola a qual quer se candidatar, e até riu dela. Quando Shu vê Motoko jogada no sofá, ele apenas se senta ao lado dela, folheando o jornal em silêncio. Motoko diz que não quer jantar, e Shu pergunta calmamente por quê. É quando Motoko conta a ele sobre o professor, sobre como eles riram não da escola, mas das notas dela. A expressão de Shu muda e ele fica bravo. Ele sabe o quanto Motoko estuda, e que ninguém tem o direito de rir dela por isso, e exige trazer aquele velho para a casa deles para que Shu possa bater nele por rir da irmã. Motoko treme enquanto fala sobre como, apesar de seu melhor esforço, suas notas continuam caindo e seu professor diz que é impossível ela entrar na escola que deseja. Ela chora com o peso dessa realidade. Shu finalmente se acalma, dá um tapinha gentil na cabeça dela e tenta animá-la, brincando que a escola que ela quer nem é tão boa, especialmente os uniformes, então ela deveria escolher a escola dele, pois o uniforme ficaria melhor nela. Então, na escola, ele pede um favor a Kyuko para ajudar Motoko a estudar. Kyuko entende e concorda, e ela deixa Motoko estudar em seu quarto. Quando Motoko chega, ela confunde Izumi com o irmão de Kyuko. Kyuko diz que não vão começar a estudar imediatamente, pois sabe que Motoko ainda se sente desconfortável. Então ela se concentra em conhecê-la primeiro. Pouco a pouco, Motoko se abre e diz que só tem o número de Shu no telefone, e que ele vai ficar bravo se ela chegar tarde em casa. Kyuko ri e diz que eles são claramente irmãos próximos. Enquanto isso, Shu arrasta Toru para um santuário para comprar um amuleto da sorte, do tipo caro. Toru pode adivinhar que é para Motoko, e ele tem um pouco de dúvida se ela vai aceitar, mas ele tranquiliza Shu de qualquer forma. E no fundo, ambos sabem que os irmãos se amam. Mais tarde, com o Natal se aproximando, Shota convida Izumi para se juntar a eles no jantar de Natal, mas Izumi não pode prometer, pois tem que ajudar na loja durante a correria das festas. Tanto Shota quanto Kyosuke acabam reclamando, tentando convencê-lo a vir de qualquer maneira. Isso deixa Kyoko pensando com quem Izumi está realmente em um relacionamento. Enquanto isso, Toru está enfrentando alguma turbulência pessoal, sua complicada vida amorosa. Ele leva Shu e Kakeru para comer e conversar. Ele começa a falar sobre como costumava gostar de Kyuko, depois fala sobre sua estranha situação com Sakura, e finalmente sobre ele e Yuki, como eles são próximos demais para serem apenas amigos, mas ainda não são exatamente parceiros. Shu e Kakeru ficam quietos durante as duas primeiras histórias, mas quando se trata de Yuki, eles ficam sem palavras. Ambos realmente acham que Toru e Yuki já são um casal, então Shu pergunta novamente diretamente se Toru gosta de Yuki. Toru admite em alto e bom som que gosta dela, mas mesmo assim, ele diz que é um pouco estranho dizer isso em voz alta. Kakeru diz a ele que não se trata do que os outros pensam, mas do que ele sente e se ele está feliz com o que ele e Yuki têm. Isso deixa Toru atordoado, questionando desde quando Kakeru ficou tão sábio. Durante um intervalo na escola, Yuki se aproxima dele e pergunta se pode visitar sua casa para experimentar aquele videogame do outro dia. Toru hesita por um momento, incerto se é uma boa ideia, mas eventualmente cede, já que o que quer que ele esteja preocupado acontecerá mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Mais tarde naquele dia, Yuki visita a casa de Toru e fica surpresa com o tamanho, mas algo parece estranho. Toru está agindo estranho, como se tivesse acabado de trazer para casa um gato de rua e o esconde como se estivesse evitando alguém. Yuki começa a pensar que talvez ele não queira que seus pais a conheçam ou algo assim. Então eles chegam ao quarto dele e Toru tranca a porta e afrouxa a gravata, e a imaginação de Yuki começa a correr solta. Toru percebe o quão nervosa Yuki está, então ele abre a porta novamente caso Yuki queira sair, mas Yuki rapidamente murmura uma explicação de que ela não está com medo dele nem nada. Então alguém tenta entrar no quarto e Toru bloqueia a porta imediatamente. Yuki pensa que é a mãe dele, mas na verdade é Yashiro, uma das empregadas. Toru não quer que Yuki a conheça, pois Yashiro tende a ser intrometida e nunca para de fazer perguntas. Mesmo que ela cumprimente Yuki gentilmente, ela lança um olhar severo para Toru e o avisa para não fazer nada estúpido ou ela contará para a mãe dele. Toru dá de ombros e diz que não pode fazer nada de qualquer maneira por causa dela. Yuki fica atônita, se perguntando o que ele quer dizer com isso. Toru percebe sua confusão e gentilmente dá um tapinha na cabeça dela, então diz pra ela apenas jogar o jogo. Então, Toru percebe que por agora isso é suficiente. No último dia de aula, o grupo está de volta na sala do conselho estudantil. Assim que Kakeru entra, Remi já está esperando com olhos brilhantes, pedindo pra ele passar o Natal na casa dela. Kakeru entra em pânico e solta um não. Todo mundo fica bravo. E Toru até pede pra Izumi bater nele. Kakeru se defende, dizendo que eles entenderam errado e que não é que ele não queira ir, mas é que a casa da Remi está cheia de insetos, e Kakeru tem pavor de insetos. De volta em casa, a família se reúne na sala de estar. Yuriko começa a se gabar das notas de Kyoko, depois menciona a formatura. Kyoko fica em silêncio e de repente se lembra de como está perto de terminar a escola e de como o futuro parece incerto. E assim, chega a véspera de Natal, onde todos estão aproveitando suas férias. Nesse momento, Akane encontra a irmã de Yuki, e ela menciona os óculos dele, e ele diz que recentemente começou a usar lentes de contato. Então, em um gesto rápido, ele oferece a ela um par como presente de Natal, e de repente, os dois se aproximam. Em outro lugar, Toru e Yuki saem para um pequeno encontro. Shu passa o dia ao lado de Motoko, focado nos estudos, e Kakeru ainda está sendo forçado por Sakura a enfrentar uma visita à casa de Remi. Então, na casa de Kyoko, o pai dela continua perguntando se Izumi virá, mesmo sabendo que Izumi tem que ajudar na loja. Mas Izumi aparece, e os primeiros a ficarem animados são Kyosuke e Shota, que ficam grudados nele por uma hora inteira, mesmo que ele já devesse ter ido embora.
Kyoko aproveita a oportunidade e o acompanha para fora, finalmente conseguindo um tempo a sós. Ela caminha atrás dele em silêncio antes de finalmente parar para falar sobre a formatura. Ela diz a ele que ainda quer estar com ele, mesmo depois que a escola acabar. Izumi olha para ela seriamente e, sem hesitar, pede Kyoko em casamento. Isso para o tempo deles por um momento, e quando Izumi tenta se afastar, Kyoko de repente promete fazê-lo feliz. Eles se curvam um para o outro, prometendo ficar juntos. Mas de repente, Izumi recebe uma ligação da loja e deixa Kyoko no frio, sentindo-se toda quente e confusa por dentro. Então, no ano novo, eles vão ao santuário e passam o tempo juntos em um pequeno encontro. Kyoko diz a ele como é estranho que ele seja a última pessoa que ela vê este ano e a primeira no próximo ano, mas Izumi deseja que seja assim todos os anos. Então, no caminho para casa, Kyoko pergunta se eles vão ficar juntos para sempre, e enquanto seguram as mãos, ele promete que sim. Então chega o último dia de aula, e todos já esvaziaram seus armários, exceto Yuki, cujo armário ainda está tão cheio como sempre. E o mesmo acontece com Toru. Mas, como verdadeiros amigos, todos sofrem as mesmas bobagens juntos, até o fim. Vendo Kyoko sem carregar nada, Yuki e Toru imediatamente entregam a ela algumas de suas tralhas. Então, ao ver Shu parado ali de mãos vazias, eles de repente se lembram de que tem um monte de coisas dele que nunca devolveram, então agora ninguém sai de mãos vazias. Na sala do conselho estudantil, enquanto Sakura faz a limpeza, Remi encontra um panfleto antigo sobre uma excursão ao zoológico que ela quer fazer. Nesse momento, Kakeru entra com Akane, e enquanto conversam sobre as férias, Remi sugere a ideia de fazerem uma viagem juntos. Antes que os garotos possam dizer algo, Sakura intervém, tentando impedir que Remi se empolgue demais. Ainda assim, Akane adiciona ao caos, falando sobre carros e viagens de carro, dizendo como ele quer tirar a carteira de motorista em breve. E de repente, Remi fica quieta e tenta sair da conversa. Sakura percebe imediatamente. Ela para Remi, belisca suas bochechas e pergunta por que ela está tentando fugir. Eventualmente, Remi confessa que não gosta da ideia de todos tirarem a carteira de motorista, pois parece que podem ir pra longe e nunca mais voltar. Sakura a tranquiliza dizendo que só porque as coisas mudam não significa que tudo acaba, e que eles ainda estarão juntos, mesmo depois da formatura. Akane até promete que quando finalmente tirar a carteira, levará todos para uma viagem juntos. Em outro lugar, Kyoko e Izumi estão sozinhas em casa, e Kyoko está com a cabeça no colo de Izumi, dormindo. Izumi se perde em pensamentos, e um estranho e silencioso "e se" surge. Ele começa a pensar que se nada disso tivesse acontecido e ele nunca tivesse ajudado Shu naquele dia. Ele se pergunta se Yuki e Toru se tornariam próximos, ou se Toru apenas ficaria com Shu. Ele se pergunta se eles teriam se aproximado de Kakeru, e se Kakeru conheceria Remi, ou até mesmo se Sakura se apaixonaria por Toru. Então ele pensa sobre o que aconteceria com ele, e se ele ainda faria parte do pano de fundo, ainda fugindo, nunca falando com Kyoko. Mas ele rapidamente se lembra de que a questão com os "e se" é que são apenas perguntas, porque ele mudou e agora está feliz. Kyoko acorda pegando Izumi em seu devaneio. Ela pergunta no que ele está pensando, e Izumi responde que estava pensando em tudo que o levou até ali e se perguntando o que teria acontecido se ele tivesse perdido até mesmo um momento. Mas Kyoko se senta, encosta-se em seu peito e diz suavemente que, aconteça o que acontecer, sempre foi pra ser. E mesmo que ele tivesse perdido um passo, no final tudo ainda se encaixaria, exatamente como deveria. Então chega o dia da formatura, e assim que Kakeru sobe para fazer seu discurso, Izumi espirra alto e quebra o silêncio sério. Após a cerimônia, Izumi está no telhado e vê seu antigo eu novamente, a sombra atrás da qual costumava se esconder. Mas desta vez, ele não foge. Ele aceita e faz as pazes com quem ele era. Lá na frente da classe, Kyoko lida com Honoka, que ainda se recusa a aceitar que ela está indo embora, até que Kyoko prometa deixá-la visitar. De volta ao corredor, Toru finalmente faz as pazes com Sakura, e não restam ressentimentos. Atrás deles, Akane encontra Yuki e compartilha sua ideia de férias. E Yuki concorda instantaneamente, pois sabe que isso os manterá juntos mesmo após a escola. E assim o capítulo escolar realmente termina. E com Kyoko ao seu lado, Izumi encontra sua liberdade, encontra sua paz e encontra propósito, pois sabe que sempre estará junto com ela, a pessoa que ama e que mudou sua vida. Comente abaixo. Poder do amor. Se você assistiu até o final e quer uma segunda parte, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.